Abra ou ligue a sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 21. Primeira Coríntios, capítulo 7, vamos ler a partir do versículo 21 até o 23. Vamos lá, meu povo lindo. Você foi chamado sendo escravo? Não deixe que isso o preocupe, mas se tiver a oportunidade de ficar livre, aproveite-a. E se você era escravo quando o Senhor o chamou, agora é livre no Senhor. E se você era livre quando o Senhor o chamou, agora é escravo de Cristo. Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, não deixem escravizar pelo mundo. Feche seus olhos. Paizinho, obrigado, Deus. Obrigado porque mais uma noite nós podemos estar aqui reunidos no Teu nome, Papai, te louvando, te adorando e tendo essa oportunidade, Senhor, de poder compartilhar da Sua palavra, Deus. Abençoe a vida de cada um aqui, Senhor, abençoe a família de cada um, Senhor. Leva os nossos pensamentos cativos a Ti, Senhor, nosso coração conectado ao Seu coração, Papai. Que essa noite o Senhor venha falar, Senhor, conosco. E o que eu possa fazer aqui é não atrapalhar o que Teu doce Espírito Santo tem para fazer na vida de cada um aqui, Senhor. Nos usa, Senhor. Estamos aqui sensíveis à Sua voz, Papai. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém, querido? Galera, esse texto aqui de Paulo, escrevendo aos Coríntios, ele está falando sobre escravo, sobre essa importância daquilo que eles estão vivendo. Para a gente entender um pouquinho o contexto, nessa época, essa época que Paulo estava saindo para pregar o evangelho, indo aos gentios, o ministério estava saindo dos judeus. Esse evangelho, o cristianismo, ele começou a figurar muito aonde? Nas regiões mais pobres, nos escravos. Era para esse povo que a galera evangelizava. Então tinha o povo judeu, que recebeu, parte deles recebeu esse evangelho de Jesus Cristo como Messias, e quando eles saíram dali, Pedro, Paulo saindo por ali e outros, quando eles começaram a atingir outra galera, eles pregavam muito para essa galera menos favorecida. Não tinha esse acesso tão fácil a essa galera da primeira elite, lá em cima, os bambambam. Isso foi acontecer pouco mais para frente, com o próprio Paulo, quando ele estava preso, que ele começou a evangelizar a guarda pessoal do rei, do imperador, que mantinha ele preso. Então, tem toda uma história, cara. Se você for pegar a história da igreja, é sensacional quando você começa a acompanhar isso. Que a igreja primitiva, ela começou com essa galera menos favorecida, do povo gentil. Quando a gente fala, não do povo judeu, mas do povo gentil, era a galera menos favorecida. Os próprios, no povo judeu, os discípulos de Jesus, não era uma galera elitizada. Você vai ver quem estava andando com Jesus ali, era só aquela galera mais segundo plano, a galerinha que todos os mestres não queriam discipular, eram coisas iletradas, era uma galerinha que não tinha tudo esse pegado. Então o evangelho nasceu nessa pegada. Então ele pregava-se muito para escravos. Cara, o escravo estava lá e os caras pregavam para eles sobre essa liberdade que eles poderiam ter em Cristo. Então esse texto, eles estavam falando muito para essa galera geral na igreja de Corinto, falando, cara, se você é escravo, então está sendo livre, vá, aproveite sua liberdade, busque naquilo que você ganhou. Se você conheceu Jesus quando Ele te chamou e agora é livre, aproveite aquilo que você tem no Senhor. Mas, se você é livre, ele coloca aqui, agora é escravo de Cristo. Gente, escravo de Cristo. Nós somos escravos de Cristo. A palavra escravo, ela vem sobre, é uma palavra pesada, porque a gente viveu muito isso aqui no Brasil, escravidão. Algo, chicote, disciplina, coisa punk para um povo opressor, que pegou uma galera e escravizou. Então, quando a gente fala sobre ser escravo de Cristo, ele está falando, você precisa entender esse contexto, de tudo aquilo que ele está abordando, na palavra dele. Então, nós temos que buscar o nosso coração em Jesus, ser escravo. A gente não consegue entender um pouco sobre isso, quando muitas vezes a gente vai ministrar sobre liberdade, sobre que Cristo libertou a gente, porque tem umas frasezinhas de efeito que a gente já conhece aí na igreja, que Jesus veio para libertar os cativos, que Jesus veio para libertar, trazer vida para você que seu passado não importa mais, que você é livre do Senhor, que você é isso, aquilo outro, e assim vai.
Só que, gente, para nós, para essa galerinha aí, top, nasceu no lar cristão, a gente muitas vezes não consegue entender o que é ser livre. Por quê, cara? A gente não foi escravo. A gente nunca foi escravo, a gente não sabe o que é ser escravo. Na parte física mesmo, e cara, isso não tem como a gente saber, e muito menos espiritual até. A gente não sabe o que é ser isso. Porque nós nascemos muitas vezes no lar cristão, né? Às vezes se posicionou, nossos pais se converteram. Muitas vezes nós estamos aqui na igreja porque nós somos obrigados, talvez isso aqui é o peso para você, que você quer ver livre, mas a gente não entende quando uma pessoa se converte na nossa família, primeiro na nossa casa, ela ganhou uma liberdade, né? Então para a gente fica um pouco desconecto. Eu nasci no lar cristão, e eu não demorei para entender o que era essa liberdade em Jesus. Porque como eu falei, eu nasci no lar cristão, eu não vi esse contexto daquele passado, né, negro, que muita gente conta as histórias aqui, começa a falar de tudo que viveu no passado, tudo que sofria na vida, e depois Jesus veio e mudou a vida, e agora ele é livre, e ele está entendendo aquilo, porque ele era escravo do pecado. Então nós não temos isso. E se você também se converteu agora, você é o primeiro da sua família que se converteu, você está numa caminhada ainda de crescente, né, em Cristo. Esse passado não está conectado. Então para a gente entender o que é isso, fica um pouco difícil para nós. Para a gente saber o que é essa experiência de libertar de algo. Porque a gente nunca foi preso. Como é que você liberta de algo se eu nunca fui preso? Como é que eu vou viver algo se eu nunca vivi essa escravidão do pecado? Eu nunca fui escravo do pecado. Nós lutamos contra o pecado todos os dias, mas a gente nunca foi amarrado a isso. Então a gente precisa começar a entender muito sobre essa importância. Quando a gente fala sobre escravos de Cristo, nós precisamos entender essa importância que nós éramos escravos e que nós dependemos de um Senhor. Então, a partir do momento que a gente entende que a gente tinha algo no nosso passado que nos afastava de Jesus, nós vamos entender que agora nós estamos próximos e nós estamos livres. E o apóstolo fala sobre isso, sobre essa galera, está mandando essa carta para muitos escravos, né, para a galera que ouviu essa carta, e falou, cara, agora se você é livre, lembre que você é livre aqui na terra, mas continue sendo escravo de Cristo. E cara, no contexto bíblico todo, a história de Jesus, na história de Jesus não, na história bíblica, né, que nós temos muitos textos que falam sobre isso, sobre perdão, sobre restauração, sobre restituição, sobre escravo por amor, né, a gente vai vendo essas historinhas. E onde que nasce isso, essa escolha de você ser escravo por amor? O escravo de Cristo a que Paulo está se referindo. Se você pegar a sua Bíblia, ir lá comigo em Êxodo, no capítulo 21, vamos ler a partir do verso 1, o povo judeu, como eu falei, ele se baseia na sua história, né? Tem todo, e Paulo, como um grande judeu, um cara que estuda a palavra, que conhece, ele fala sobre escravo de Cristo, porque ele entende uma liberdade e sobre o amor. E é onde que ele entende sobre essa posição de um escravo, né? Sobre essa importância de você se marcar. Isso lá em Êxodo, capítulo 21, é quando Moisés fala para o povo sobre essa questão do escravo, sobre você ser escravo por amor. Vamos lá então, a partir do verso 1, são estes os estatutos que lhes proporás, se comprares um escravo hebreu, 6 anos servirá, mas no 7º sairá de graça, se entrou solteiro, sozinho sairá, se era homem casado, com ele sairá sua mulher, se o seu senhor lhe der uma mulher, e a ele der luz a filhos e filhas, a mulher e seus filhos serão do seu senhor, e ele sairá sozinho. Porém, se o escravo expressar e disser, eu amo meu senhor, minha mulher e meus filhos, não querer sair, então o seu senhor levará aos juízes e fará chegar à porta ou à ombreira, e o seu senhor lhe furará a orelha com uma sovela. Sabe o que é uma sovela, gente? Sabe o que é isso? Não sabe, né? Não sabe, né? Nem eu sabia o que era. É um negocinho, um instrumento, gente, que é pontudo, velho, que fura na orelha mesmo, velho, para furar a orelha. Então, é um negocinho que serve para furar, e ele fura a orelha, tá? Não é para furar a orelha, é para furar. E ele usa para aquilo. E ele servirá para sempre. Então, gente, aqui que eu quero entender com vocês, essa questão do escravo por amor. Aqui ele fala sobre a questão de você amar, de entender esse processo de buscar, de estar de entender essa liberdade de você era escravo, quando você devia algo, você perdeu tudo que é o seu jeito de liberdade, porque você entrou numa dívida. E a forma que os judeus usavam para pagar a sua dívida, era se você não tinha mais nada para dar, você seria escravo. Só que na lei, estava ali, ele só seria escravo por 6 anos.
E ele ficaria lá nesse processo até sair. Depois desse fim de tempo, no tempo de jubileu, né, tem todo um processo aqui que, se você quiser entender um pouquinho mais sobre isso, né, o pastor Luciano tem uma pregação sobre isso que é sensacional, que você pode ir atrás, mas eu quero só pincelar aqui sobre essa questão do escravo por amor, é entender esse processo de busca e de falar, cara, não quero mais ser livre, eu entendi isso e eu quero me posicionar como escravo da orelha furada, que é o quê? É o cara que, cara, eu quero ser escravo por amor, não mais porque eu devo, mas porque eu quero. Então isso já acontecia desde o Antigo Testamento. Então, se a gente pegar o paralelo do Antigo e Novo Testamento, nós aqui sempre estudamos isso, que o Antigo Testamento é a sombra do Novo Testamento, do quê? Daquilo que está vindo. Então, dos bens vindouros. Então, aquilo faz um paralelo. E aqui é esse paralelo, onde já começa a falar sobre o processo de redenção, que é onde a gente quer chegar nessa palavra de hoje. De enxergar essa questão do senhorio de Jesus Cristo em nossas vidas. Porque aqui existe a opção, como eu falei do povo de Deus, de você escolher ser escravo, porque você quer que é o escravo da orelha furada. E a gente precisa entender o que é essa redenção para nossas vidas. Novamente, digo para vocês, o processo de redenção, ele é muito maior. O que Jesus fez por nós naquela cruz, que ele morreu por nós, a redenção, quando a gente fala, ela não é só para perdão, não é só para salvação, mas é algo muito maior do que isso. É justamente para tirar de um mundo de escravidão e que nos aprisiona. O processo de redenção, cara, ele é sensacional. A gente tem um livro na Bíblia que fala somente sobre isso. É uma história. História de Ruth. Já viu falar do livro de Ruth? Já leu o livro de Ruth? Ou só viu lá, só leu Ruth, né? Isso não adianta nada. Gente, Ruth e Boaz é um processo de redenção que fala muito sobre aquilo que Jesus fez por nós, se entregando por nós. É um livro específico que só fala sobre isso. A história de Ruth, como é que é? Ruth casou com o filho de Noemi, né? Lá, estava lá tudo bonitinho, casou. Só, cara, que o marido de Noemi, que era a sogra de Ruth, morreu. Ela ficou com os 2 filhos, ela casou os 2 filhos com Ruth e Orfa. Deu um tempo depois, os 2 morreram e ficaram as 3 mulheres viúvas, sozinhas, sem descendente. E isso, lá naquela época do Antigo Testamento, era muito punk, velho. Se não tem descendente, velho, esquece. Volta para a casa dos seus pais e vira lá. E Noemi, que já era uma mulher vivida, já uma mulher mais velha, ela ficaria à margem, vivendo de favor, de migalhas, de quase que esmolas para sobreviver. Só que Ruth falou, cara, não, a órfã voltou e falou, Ruth, não, eu vou ficar com você, Noemi. Você é top aqui para mim, me ajudou muito na minha caminhada, e eu quero ficar com você nesse processo. Eu quero caminhar com você, não vou abandonar você. E elas foram, né, juntar elas foram lá para um lugar onde colhia milho, e Ruth colhia o milho para dar comida para elas, porque o quê? Os caras faziam a colheita e eles deixavam mesmo, a própria lei de Moisés falava que tinha que deixar alguns milhos para trás para as viúvas, aquelas que não tinham descendente, pegar, todo um contexto histórico, tem tudo um processo por trás, e Ruth estava nisso, e até num belo dia, naquele contato, para daqui, para de lá, Boaz viu, olhou para Ruth olhou para ele, pintou aquele clima, tá ali, opa, que top, cara, ó aí, ó, podemos trocar uma ideia, poxa, viúva, tá ali, né, viúva nova, o cara olhou assim, Boaz chegou, falou, é comigo esse negócio, vamos conversar. Só que, na verdade, naquele processo, o que a Bíblia fala? Ela fala sobre a redenção. E sobre a redenção, o que é? Se existe alguém, que é uma hierarquia da família, quando morre alguém, cara, o cara mais próximo da família, ele precisa requerer casar com essa pessoa. E Boaz, ele era o segundo da fila, na ordem hierárquica, para poder casar com Ruth, quando pintou. Cara, Boaz precisou ir falar com outro carinha, chega a falar, meu irmão, tá vendo lá, uma viúva, contou aquela história triste, falou, estava mal, eu quero saber se você abre mão do seu direito de casar com ela, para eu poder casar com ela, e restituir, e fazer a redenção sobre a vida dela. E, cara, conversou, o papo vai, liberou e foi, cara. E Boaz foi o redentor na vida de Ruth, trazendo ela para um lugar de viuvez, de lugar de miséria, de fome, para um lugar de redenção, de amor e de cuidado. Isso, como eu falei, esse livro na Bíblia não está ali à toa, só porque é uma história bonitinha, romântica, linda, mas é algo que ele diz muito mais para nós, sobre Jesus Cristo, se entregando por nós, e trazendo uma redenção sobre nossas vidas.
né? Tanto que depois, mais para frente, Ruth viria a ser a vó de Davi. Davi, o rei Davi, da linhagem de Jesus Cristo. Então existe algo muito importante nessa história que ela não está ali à toa. Existe um processo de redenção que Deus quer nos ensinar naquilo. E entender esse lugar de estarmos juntos com Ele. Né? Buscando nele esse processo. Então, tudo aquilo é um paralelo do Antigo Testamento para o Novo Testamento. Assim como a história de Ruth e Boaz, outras coisas que são paralelos, que apontam sempre para Jesus, naquilo que Ele tem para as nossas vidas. Né? Então, podemos falar de circuncisão, que era uma coisa literal, depois virou algo mais do coração. Né? Podemos falar quando Moisés levantou a cobra, a serpente no Egito, para trazer cura, era representando Jesus Cristo morrendo numa cruz. Tudo apontava para Jesus Cristo. E o processo de redenção da história de Ruth e de Boaz apontava para Jesus Cristo. Porque mostrava, cara, eu quero você. É que quando a gente fala hoje de viúva, casar, ter um processo, para a gente está muito mais tranquilo. Porque, como eu falei, a gente vê isso no dia a dia. Poxa, faleceu, vai casar de novo com o cara que vai cuidar. Mas se a gente entender, naquela época não era assim o processo. Aquilo tinha todo um processo de lei, que tinha que seguir e cuidar. E quando Boaz assumiu o boleto de Ruth e falou, cara, eu assumo esses boletos, eu quero estar com você, eu quero fazer aquilo que lá na frente Jesus viria fazer pela igreja, eu quero fazer com você. Mas ele não falou isso, porque ele não sabia. Era apenas uma sombra daquilo que nós hoje estamos olhando para trás e vendo. Então, quando a gente vê a redenção, ele é muito mais do que um lugar de salvação, mas é um lugar que tira da escravidão e da morte. O processo de redenção, Cristo fez por nós nisso. Existe muito mais outros processos de redenção. Então, um dos exemplos que eu falei aqui sobre escravos, sobre o povo judeu, cara, a lei de Moisés falava muito clara sobre isso, sobre a questão de, cara, a partir do momento que você já era, que você pecou, que você virou escravo, esquece. Você vai ser para sempre isso porque você precisa. E aqui, se a gente pode ler, em Levíticos 25, não precisa abrir a Bíblia, mas que ele fala sobre essa parte da posse, que fala sobre essa questão do resgatador, que eu queria que você só acompanhasse comigo, a leitura de Levítico 25. Se teu irmão empobrecer e vender alguma parte das suas possessões, então virá o seu resgatador. Quem que é? Seu parente, aquilo que a gente estava falando na história de Ruth. E resgatará o seu irmão, o que o seu irmão vendeu. Se alguém não tiver resgatador, porém virá se tornar próspero e achar o bastante com que se remir, então contará os seus anos, vai vender e ficará com restituição e ao homem quem vendeu, e tornará a sua possessão. Mas a quem as suas posses não lhe permitir reavê-las, então o que for vendida ficará na mão do comprador até o ano do jubileu. Porém o ano do jubileu sairá do poder deste e tornará a sua possessão. Aqui a gente está falando sobre o resgatador, sobre aquilo que eu estava falando sobre agora. Nós precisamos de um resgatador em nossas vidas, porque senão nós seríamos escravos. Escravo, gente, como eu estou falando, é escravo. Você não ter direito de você fazer, nem ir, nem vir. Mas é o que você tem que se posicionar naquilo que o seu Senhor quer fazer. E quando a gente fala sobre ser pecador, ser escravo do pecado, cara, a gente não consegue viver além daquilo que o pecado nos dá. Nós vivemos isso, nós temos um pouquinho disso a cada dia. Viver contra o pecado, não é fácil a gente lutar contra o pecado todos os dias? Não. Porque ele está ali batendo na porta o tempo todo, cara, querendo ser o nosso Senhor, querendo nos conduzir, querendo nos levar aos lugares onde nós não podemos estar, porque nós temos agora que ser escravo de Cristo. Poxa, pastor, peraí, então você está falando que eu não vou ser escravo do pecado, mas então eu vou sair de lá e vou ser escravo de Jesus Cristo? Vou continuar sendo escravo. O que muda nisso? Muda que Jesus Cristo, ele pagou com o sangue dele o preço para nos resgatar daquele pecado. Muda que você saiu da mão de um cara que você devia, que é o pecado, que é Satanás, que culpa você e condena você o tempo todo, para um que amou você e que cuida de você. Aqui quando na lei de Moisés fala em Levítico sobre o resgate de um parente, por que eles preferiam sair daqueles caras que eles deviam e ser escravo de um parente? Porque, cara, é parente, pô, pelo menos no mínimo das hipóteses, vai me tratar como parente. Porque o cara não era livre, não chegava o resgatador e falava, tá aqui, ó, comprei, agora você está livre. Não, ele continuava sendo escravo dele. Só que era um escravo que cuidava, que amava. Por quê? Era parente, era parceiro, estava junto. Geralmente esse parente que resgatava era um cara que já preparava para cuidar dele.
Se alguém já queria resgatar você, é porque sabia da sua importância, sabia quem você era importante para ele. Se não era, meu filho, ele não ia gastar suas economias, porque ele tirava dinheiro do bolso, mano. Ele tirava aquilo que pesado para ele, para comprar alguém de escravo, para tirar ele da posse daquele e começar a ser escravo dele. Então o próprio Moisés, aquilo que apontava para aquilo, falava sobre um parente. Para o quê? Para ter um cuidado e um zelo. E Jesus Cristo, ele fez isso conosco. Ele se entregou por nós, ele fez por nós, nos comprou para que a gente pudesse hoje ter esse acesso à presença dele, e hoje nós sermos resgatados por ele. E não ser mais escravos do pecado, mas escravo de Cristo, daquele que nos ama, que cuida e que é o nosso bem. Apocalipse 5, 9 e 10 fala: porque foste morto com o teu sangue e compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. E para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e o reinarão sobre toda a terra. O homem se tornou escravo de Satanás quando se rendeu ao pecado no jardim do Éden. Quando estava lá no Éden, o homem, ele era filho de Deus. Lucas 38 fala sobre isso, sobre essa condição de Adão e Eva, sobre ser filho de Deus. Só que em João 3:18 fala já muda, falando que Jesus Cristo é o único filho de Deus, que depois por meio dele se mudou a condição em Romanos 8:29, que agora fala que agora ele é primogênito dentre muitos irmãos. Ou seja, houve esse resgate para nós. Nós éramos filhos, deixamos de ser, porque ficamos agora escravos do pecado, escravos de Satanás, para depois ser redimidos de novo pelo irmão, para hoje podemos sermos chamados de filhos de Deus, mas não esquecendo que nós somos escravos de Cristo. Para a gente é difícil essa palavra, eu sei que não é fácil, porque cara, a gente não entende essa condição daquilo que a gente estava preso, mas eu quero que você comece a entender que existe um Deus que ama você, e que existe um mundo aqui fora que quer condenar você e quer escravizar você ao pecado. Hoje meu papel aqui, muito mais do que libertar você de um pecado, muito de uma escravidão do pecado, é alertar você para você não entrar nesse mundo de escravidão do pecado, que o pecado escraviza, o pecado depois de escravizar ele condena, e você começa a ser escravo disso, e o pecado passa a ser o seu senhor, e quando ele torna o seu senhor, você não tem mais opção de escolha, querido, porque escravo não escolhe, escravo, ele só obedece ordens, e se não obedecer direito, castigo, chibata. Era isso como era no passado, e hoje continua sendo assim com o quê? Com o pecado, onde o pecado te acusa, te condena e te leva à morte. Meu alerta aqui, querida, é que você entenda esse lugar, que houve um resgatador que morreu por nós, e que nos deu acesso à presença dele. A salvação, ele é muito mais do que perdão dos nossos pecados, é a redenção de nossa vida, querido. É a redenção que nos tirou da condenação e nos trouxe para ser filhos dele. Filipenses, capítulo 3, versículo 7. Mas o que para mim era lucro, para ser considerá-los como perda, por amor de Cristo. Sim, na verdade, tenho também como perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas, e as considero como refúgio, para que eu possa ganhar a Cristo. Paulo aqui ele está falando sobre isso, querido, sobre aquilo que ele tem não serve para mais nada, para aquilo que ele ganhou na época do mundo, tudo aquilo que ele ganhou no meio secular, não serve para mais nada, porque é Cristo que importa para ele, nada mais importa daquilo que ele viveu, mas até agora onde ele está, ele considera Jesus Cristo como o Senhor da vida dele. Romanos 8,36, como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todos os dias, fomos considerados como ovelhas para o matadouro, ou seja, o nosso destino era a morte, nós estávamos condenados à morte, mas como ovelhas nós entregamos para ele, nós estávamos condenados e hoje nós estamos vivos. O papel de escravo como nós éramos, que era para nós estarmos, era para ser condenação à morte, mas veio um Cristo, veio um Deus, que mandou seu Filho, que entregou, que comprou, que pagou o preço, para nos redimir, que poderiam nos chamar de escravo, mas preferiu nos chamar de filho. Querido, a redenção, Jesus ele pagou um preço, Deus pagou um preço por nós, que ele poderia chamar hoje e falar, vocês meus escravos, façam o que eu mando, mas ele fala não, ele fala, filhinhos, ouçam as minhas palavras,
as pratique. É um cara que teria um direito, que pagou um preço, que poderia nos condenar, mas hoje ele nos traz a liberdade e o amor para nossas vidas. E tantas vezes nós queremos voltar a esse lugar de escravidão do pecado, queremos ir para esse lugar de fuga, de refúgio para a nossa carne, e esquecemos disso aqui, desse amor e desse cuidado. Vamos voltar lá um pouquinho para Deuteronômio, não precisa abrir a sua Bíblia, mas Deuteronômio 15, 16, 17. Mas ele te disse: não sairei de junto de ti, porquanto te ama, a ti e tua casa, por estar bem contigo. Então tomarás uma sovela e lhe furarás a orelha entre a porta, e ela será o teu servo para sempre, e também será assim e farás a tua serva. Esse aqui é o texto quando fala sobre o escravo da orelha furada, que ele fala que ele amou tanto, que ele decidiu ser escravo por amor. Jesus, ele não pede para a gente ser escravo, mas o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, ele fala: escolha ser escravo de Cristo. Escolha ser esse escravo por amor, que fala: querido, paguei um preço por você, acabou o tempo, chegou o tempo do jubileu, você está livre, vai lá, faz o que você quiser. E você olha e fala: não, eu te amo tanto, que eu escolho ser escravo por amor. E quando você escolher ser escravo por amor, é você abrir mão daquilo que você quer, dos seus desejos, da sua liberdade, para ter um posicionamento em Jesus Cristo. E falar: eu escolhi ser escravo por amor. E essa resposta, ela vem gerada sobre o quê? Sobre um cuidado. Antigamente, como é que o escravo queria ser escravo por amor? Quando o senhor dele o tratava bem. Porque, cara, se tratou bem, o que eu vou querer voltar? Vou querer estar com ele. E hoje nós temos um Senhor que nos cuida. Muito mais do que nos cuidar bem, como um servo, Ele nos ama como um filho. E hoje nós temos esse acesso à presença desse Pai. E podemos estar com Ele. Nesses dias, Deus tem nos chamado para a perda do controle das nossas vidas. A busca pela presença dEle. Isso está vibrando em nós, está vindo em nós. Como nós falamos aqui antes, no começo, na oração, nós precisamos tomar esse reino pela força, pelo amor. É sair da nossa zona de conforto e mostrar que existe algo a mais para fazermos pelo nosso Deus. E sem mesmo Ele pedir isso, Ele quer gerar em nós esse senso de filho. Você pode fazer mais. Ele poderia nos condenar e nos condena. Ele poderia nos chamar de escravos, mas não nos chama. Mas nosso posicionamento, o apóstolo Paulo adverte, fala: cara, seja escravo de Cristo, por amor. A gente vê tantas histórias por aí, de pessoas que abriram mão daquilo que elas são, por amor a Cristo, e nós vibramos com essas histórias. Nós somos: uau, que top! Mas nós temos coragem de pagar um precinho só, aqui, por amor a Jesus Cristo. Porque a vida para nós está cômoda, está fácil. Nós vemos as histórias dos moráveis. Conhece a história dos dois jovens moravianos? Quem conhece a história aqui? Levanta a mão. Poucos? Poxa, pouca gente conhece. Vou contar aqui então para você. Eram dois jovens moravianos que souberam de uma ilha, lá perto da Índia, na água, que havia mais de 3.000 escravos, que pertenciam a um ateu britânico, um cara que não queria saber. Ele tinha lá essa ilha, com mais de 3.000 escravos, e cara, esses moravianos chegavam para esse senhor, falavam: cara, deixa a gente pregar a palavra lá para essa galera que está, para esses seus escravos, que estão lá para eles terem a oportunidade de ouvir a palavra. E o cara falou: não deixo não pode, não quero, não vai pregar, é uma ilha isolada, ninguém vai lá, só vai quem eu deixo. E eles falaram: e se a gente se colocar como escravo, ser seu escravo para pregar a palavra dele? Ele falou: bem, se vocês quiserem ir como escravos, pode ir, mas eu não vou pagar a passagem, nem a passagem de vocês. Então, se vocês quiserem, se vendam como escravo e vão para lá e dão um jeito de você ir para lá. Aí você pode pregar. E os caras fizeram isso. Eles pegaram todas as economias deles, tudo aquilo que eles tinham de dinheiro. Eles se venderam, arrecadaram mais dinheiro com isso, e com esse dinheiro que eles juntaram, eles compraram uma passagem só de ida para essa ilha. E as famílias à volta dele falaram: por que eles estão fazendo isso? Por que eles estão fazendo isso? E eles não falavam nada. Eles ficavam em silêncio, entendendo que era um tempo. E sempre foram indagados por isso, esses caras, nada. Eles só vieram falar quando eles subiram no barco, esses dois moravianos,
subiram nesse barco. E quando ele se afastava, eles falaram a seguinte frase: que através da nossa vida, o cordeiro que foi imolado receba a recompensa pelo seu sacrifício. 2 jovens que tinham tudo para viver, crente, cristão, lindos em Jesus, prontos para viver, para serem grandes pregadores, avivalistas, se venderam como escravos, para pregar a palavra de Deus, para aquelas outras pessoas que não sabiam como ouvir. Eles entenderam o que era esse ser escravo por amor a Cristo. Eles se venderam, nunca mais viram suas famílias, e até me perguntaram esse tempo atrás, eu perguntei a outras pessoas, falaram, e a história deles, como é que terminou? Não se sabe, porque nunca mais ouviram falar deles, porque eles foram para essa ilha, e não se sabe mais de nada do que eles viveram, porque eles se entregaram por amor a Cristo. Qual é a sua entrega? Talvez você olhe essa história desses moravianos e fica, uau, que top, que sensacional, mas você não consegue nem lutar contra esse pecado que você tem todos os dias aí da pornografia. Você não consegue nem lutar todos os dias, dizer não para esse pecado da fofoca. E você quer fazer grandes coisas assim, e Deus está pedindo para você isso aqui, o simples, do que você está aqui agora. Não seja escravo desse pecado que você está. Você não precisa se vender hoje, ir para um lugar, para uma ilha onde não tinha acesso à pregação, se vender como escravo a pregar. E Deus não está pedindo isso hoje para você. Mas Ele está pedindo para você um compromisso, de você entender que não é você que controla a sua vida, mas é Ele. Quero convidar você a fechar os seus olhos nesse momento. E que você entenda um pouco sobre essa vida desses moravianos. O que eles tinham? Será que eles tinham algo a mais que a gente não tem hoje? Será que eles tinham um DNA espiritual diferente, avançado, que nós não temos? Gente, eles eram pessoas comuns, com sonhos, que renunciaram ao privilégio de viver com suas famílias e ter tantas outras coisas, para que a nossa geração pudesse estar aqui hoje. Nós não queremos abrir mão de coisas que nós amamos, que nós somos apaixonados. Por alguns momentos. E nós queremos vibrar com essa história tantas vezes dos moravianos e não queremos viver mais. Eles tinham a presença de Deus de uma maneira diferente, mas não porque eles eram especiais, mas é porque eles tinham atitudes diferentes. Os moravianos, eles eram homens de oração profunda. Eles buscavam a Deus de uma maneira, eles se esforçavam para que o reino de Deus viesse, porque eles entenderam que a vida deles não valia mais nada, e que eles eram escravos de Cristo. E sendo escravos de Cristo, eles sabiam que o reino de Deus só viria com um esforço, com um posicionamento deles, com um sim ao chamado. E nessa noite a gente quer fazer um chamado para você, querido. Um chamado para que você possa entender essa mente. Essa mente de uma pessoa que não vive mais para si, mas que vive de amor por um Cristo. O servo da orelha furada, que é aquele cara, você pode ir pecar, você pode fazer, você tem essa liberdade. Jesus morreu na cruz por nós, mas em nenhum momento Ele colocou a gente dentro de uma caixinha, colocou a gente dentro de um celeiro, falou, agora você é meu, fica aqui, você é meu escravo, porque eu paguei um preço por você. Não, Ele nos deixou os livres. E esse posicionamento do servo da orelha furada, é quando um cara fala assim, esse meu patrão me ama tanto, que eu quero ser escravo dele por amor. E Deus está nos chamando nessa noite, para escolher esse posicionamento, desse servo da orelha furada, que fala que tem um mundo aí livre, aberto, tantas outras coisas para fazer, mas escolhe ser escravo por amor. Escolhe ser esse servo da orelha furada,
que fala, eu aqui, ó, perante todo mundo, eu furo a minha orelha, e eu sou um escravo, não porque eu devo, não porque eu não consigo pagar minha dívida, mas é porque eu amo o meu Senhor, porque Ele já pagou a sua dívida, querido. Se coloca de pé no seu lugar, querido. Continue com seus olhos fechados. Senhor Deus, nós estamos aqui, papai, com o nosso coração, quero entender um pouco mais daquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, papai. Senhor, nós não queremos, pai, entrar num lugar onde desagrada a tua presença, não te honra, mas nós queremos nessa noite nos posicionarmos, papai, e sermos esse servo da orelha furada, escolher ser escravo, porque nós amamos o nosso Senhor, o Senhor que entregou seu Filho, para morrer numa cruz por nós, que pagou esse preço, que não nos chama de escravo, mas nos chama de filho. Senhor, nos dá graça, Senhor, nos ajuda a manter esse coração queimando pela Tua presença, a ter esse coração, Pai querido, de servo, que está perto de Ti, não porque é obrigado, não porque se não fizer isso vai ser condenado, mas porque vem a Tua presença, porque Te ama, Deus. Nos perdoe se tantas vezes nós viemos à Tua presença por interesse, nos perdoa porque nós não entendemos tantas vezes esse processo de redenção, papai. Mas nós queremos, Senhor, que no final da nossa vida, nós possamos declarar, que através das nossas vidas, o Cordeiro que foi imolado, recebeu a recompensa pelo seu sacrifício. Nós queremos dizer que a nossa vida valeu a pena, papai, em te servir. E que através da nossa vida o Cordeiro recebeu. Nos ajuda, Deus, a termos um posicionamento de acordo com a Tua palavra. Nos ajuda aqui, papai, se tantas vezes nós dizemos sim para o pecado, sim para o mundo. Se nós tantas vezes queremos voltar a ser escravos do mundo. Nos perdoa, papai. Nós queremos ter esse acesso à Tua presença. E cada dia mais buscar esse lugar, papai, do servo da orelha furada, que escolheu ser escravo por amor, porque entendeu que existe um lugar de segurança e de amor, que é na Tua presença, papai. Nos ajuda, Deus, em nome de Jesus.